Olá pessoal, como é que vocês estão? Muito obrigada aí todo mundo pelas mensagens de melhoras, tá? Vamos começar mais uma aula da nossa semana de aprovação da OAB. Meio capenga, confesso, mas com bastante vontade de mostrar conteúdo importante para vocês, tá bom? Muito obrigada a todo mundo aí que mandou mensagem, galera muito especial, pessoas muito bacanas. E é por vocês que eu tô aqui mostrando esse conteúdo, para ajudar que eu tenha mais colegas advogados aí na nossa profissão, tá bom? Vamos começar para a nossa terceira aula de nulidades. Eu acho chato, mas é importante. Essa aula você vai usar tanto na tua prova quanto em peças discursivas. Então é muito importante prestar atenção, fazendo as anotações para vocês entenderem todo o conteúdo, tá bom? Deixa eu falar uma coisa importante. Aqui no link da descrição do vídeo tem para vocês o link do Google Classroom, tá? Eu montei uma turma lá, onde eu tô deixando esses e-books gratuitos, onde eu tô trocando conteúdo. E eu prometi pra galera que tá me ajudando aqui, que tá assistindo a aula, que tá valorizando esse trabalho, um brinde. Então a gente tá discutindo lá qual vai ser o brinde. Eu deixei lá 3 opções, a galera tá escolhendo. E se você quiser participar, também quiser ganhar um brindezinho, clica no link e entra pra nossa classe, tá bom? Lá a gente tá conversando, eu tô trocando conteúdo, dicas. Então vai ser muito legal, muito interessante pra gente poder estudar, tá bom? Não se esqueçam também do meu Instagram, Prática Penal Simplificada, a advogada Gabriele Fonseca, me sigam lá, tá? Lá também posto conteúdo, muito conteúdo todos os dias. A gente conversa, deixa enquetes, são informações que realmente vão te ajudar na segunda fase da OAB, tá bom? Também tem um link aqui na descrição. Vamos continuar, vamos começar a nossa aula. Primeiro ponto importante. Nós vamos falar de nulidade absoluta ou relativa. Gente, eu sei que tem muita gente que sabe diferenciar, que não sabe diferenciar, e nem eu sei. Porque o que acontece? Para você saber se uma nulidade é relativa ou absoluta, você tem que olhar as teses que aquele tribunal está decidindo. O tribunal, o TJ daqui decide de uma forma, o TJ de lá de São Paulo decide de outra. Então, assim, para a tua prova, você não precisa saber se aquela nulidade é relativa ou absoluta. O que você precisa saber? Que aquilo é uma nulidade para você citar como tese, tá bom? Então, a gente vai ver aqui a nulidade, mas você não precisa citar na tua prova. Eu vou mostrar para vocês algumas regrinhas a título de conhecimento, para você saber, para você se tornar uma pessoa com mais conhecimento. Você vai usar na prova? Não. Doutor, então por que você vai falar? Porque é bom vocês saberem, tá bom? Mas na tua prova você não precisa saber diferenciar isso. Você não vai citar se aquela nulidade é absoluta ou relativa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Eu tô falando de nulidade absoluta quando? Quando eu estiver tratando de interesse público, quando ela puder ser reconhecida de ofício para o juiz, e no caso de nulidade absoluta, onde o prejuízo vai ser presumido, tá? Aqui nós temos uma divergência doutrinária que o Renato Brasileiro, entre outros doutrinadores, acreditam que o prejuízo deve ser provado, assim como na relativa, na absoluta você também precisa provar o prejuízo. Essa tese não é unânime, tá? Essa aqui é a minoria, mas existe divergência doutrinária dessa matéria. Eu falei para vocês, nem os doutrinadores sabem muito sobre nulidade relativa e absoluta. Então você precisa saber que aquilo é uma nulidade. Não precisa saber qual é. Mas vamos continuar vendo. Mas como é que eu vou saber? Eu tô lendo aquilo. Como é que eu vou saber se ela é absoluta ou relativa? Bom, vou te dar algumas regrinhas que você vai poder aplicar a título de conhecimento, tá bom? A doutrina explica que seria tudo aquilo que está no artigo 564 e 572 do CBP, e o que não estiver lá, mas que violar a Constituição, seria uma nulidade absoluta. A gente vai ver depois esses 2 artigos, tá bom? Mas seria isso, uma nulidade absoluta. E relativa, quando ela seria? Também seria as que estão no 564 e 572, nem o artigo sabe qual é qual. E o que não estiver no 564, mas que violar uma regra infraconstitucional, seria relativo, tá bom? Então você pensa assim, violou a Constituição, que é a nossa regra maior, carta magna. Violou, é absoluta. Violou uma regra infraconstitucional, é relativa, tá bom? Vocês viram que as nulidades, elas estão no 564, sendo relativas ou absolutas, elas estão lá no 564. Então vamos dar uma olhada nesse artigo, que é o artigo que a gente vai usar para a tese de nulidade, tá?
Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu colocar aqui para vocês. Artigo 564 do CPP, Código de Processo Penal. Olha só, nós temos 5 tipos e dentro do terceiro a gente vai ter todas essas possibilidades. Vamos entender. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: incompetência, suspeição ou suborno do juiz, ilegitimidade da parte, por falta de fórmula ou termos de tudo isso daqui, por omissão de formalidade, que constitui um ato essencial. Esse aqui a gente vai usar muito, esses 4. É o coringa das teses. Em decorrência de decisão carente de fundamentação, tá bom? Esse rol aqui é um rol exemplificativo, tá bom, gente? Ele não é taxativo. Então, a gente vai ter nulidades fora desse artigo, mas esse é o mais importante que a gente vai usar na prova. Por que eu não vou ler um por um aqui? Porque não é importante. Nós vamos ver o que é importante, tá bom? Vamos dar uma olhada no 572 também. Eu falei que é importante, então ele é importante. Vamos ver. Olha só, isso aqui é regra, tá bom? As nulidades previstas no 3, nesse outro aqui, e no 4, consideração sanadas. Se não forem arguídas em tempo oportuno de acordo com o dispositivo, se praticado de outra forma ou tiver atingido seu fim, se a parte ainda que tacitamente tiver aceito os efeitos, tá bom? Elas vão ser consideradas sanadas se ocorrer alguma dessas hipóteses. Que não vai ser o caso da nossa prova, porque a prova não vai te dar uma nulidade sanada para você arguir. Se ela foi sanada, você não tem como arguir. Ele vai te dar alguma nulidade para você arguir na tua prova. E a gente vai ver as que podem ser anuladas. Só um minutinho. Aqui é assim, tudo realidade. Como eu disse para vocês, não se preocupe para sua prova, basta que você alegue que se trata de nulidade processual, citando o artigo 564 do CPP mais o inciso e o artigo que foi violado. Como assim o artigo que foi violado? Nós vamos ver, tá bom? Vamos lá. Vamos conferir as principais teses de unidades cobradas na prova da OAB. Gente, como é que eu sei? Eu pesquisei muito e estudei muito e eu vi que essas teses não podem faltar para você. Você não pode ir para a segunda fase sem saber essas teses de nulidade. Elas são importantíssimas, elas são o básico, elas caem muito. Então a gente vai dar uma olhadinha, tá bom? A primeira tese que a gente tem: a ausência de intimação do réu quando seu advogado renunciar ao mandato. Olha só, o direito de escolher o defensor do réu é um direito constitucionalmente previsto, é o direito de contraditório e ampla defesa, de não cerceamento de defesa. Então, quando o réu tem um advogado ali que está atuando no processo, aquele advogado renuncia ou, sei lá, falece, o juiz não pode ir lá e nomear um defensor dativo para o réu. Ele precisa intimar o réu daquela decisão para que o réu escolha quem ele quer, isso, ou um defensor da defensoria pública. Então, o juiz não pode, se sua peça ou sua questão falar que o advogado renunciou ao mandado e o juiz de imediato já nomeou um defensor dativo, você vai ver e falar: ah, tese de nulidade. Eu lembro daquela moça rouca lá no YouTube, doida, falando. E aí você vai marcar na tua prova e você vai ganhar pontos. E depois vai lá no Instagram me agradecer, tá bom? Prestem atenção nisso, tá? O réu tem que ser intimado. O juiz não pode decretar um defensor dativo, nomear um defensor dativo de cara. Ele precisa dar a oportunidade do réu de se manifestar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha na súmula. É nulo o julgamento de apelação se, após a manifestação nos autos da renúncia do único defensor, o réu não foi previamente intimado para constituir o outro. Tá bom? Se você ver essa tese, você vai citar o 564 e você vai citar a súmula 708 do STF. Tá bom? Cita os dois. Por quê? Porque você vai pontuar, mas você nunca vai perder se você fundamentar mais, só se você fundamentar menos. Então cite, tá bom? Cite essa súmula também. Vamos continuar. Citação e intimação de réu preso. Gente, isso cai muito. Despenca essa questão em prova. Réu preso tem que ser citado pessoalmente. Então, tua prova vai falar: o Felizbino, que está preso, foi intimado da decisão, ou citado da decisão, por edital. Você vai ver, não. Se ele está preso, como é que ele foi
citado, intimado por edital, você tem que ser pessoalmente? Nulidade, 564. E 392.1 do CPP, tá? Quando eu falei para vocês que vocês vão citar o artigo que foi violado, é esse daqui. Se o artigo tá falando que a intimação tem que ser feita desculpe, pessoalmente, como é que eu vou citar por edital? Então eu vou colocar o 564, vou colocar o 392 e vou colocar essa súmulazinha linda aqui do STF também. É nula a citação por edital de réu preso. Ponto. Beleza? Réu preso citado pessoalmente. Fiquem atentos. Vamos para o próximo. A ausência de oferecimento de suspensão condicional do processo. Quando o MP tem um processo que é de menor potencial ofensivo, ele deve oferecer a suspensão condicional do processo. Se ele não oferecer, temos um caso de nulidade a ser arguída no teu processo, na tua peça ou na tua questão. Vamos dar uma olhadinha. Nos crimes em que a pena combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por essa lei, o MP, ao oferecer a denúncia, poderá, deverá oferecer propor a suspensão condicional do processo. Tá bom? Então a tua prova vai falar que é crime com uma pena de 1 ano e o MP não ofereceu suspensão e pugnou pela condenação de sei lá o quê. Você vai citar nulidade 564 e artigo 89 da lei do GCRIM. Tá bom? Não se esqueça. Vamos para o próximo. Interrogatório como primeiro ato da instrução de julgamento. Vamos lá. Quando a gente tem a AIJ, a audiência de instrução de julgamento, nós temos o caso do interrogatório do réu como último ato processual. Por que na audiência tem que ser o último ato? Para que haja possibilidade de defesa do réu, tá bom? Então, o princípio do contraditório e ampla defesa, que inclusive você pode citar aqui. A gente só tem que ver qual que é. O artigo 5º, ver o inciso, o contraditório e ampla defesa. Vocês vão ver aqui no 400 que ele prevê a seguinte redação. Na AIJ, a ser realizada no prazo de 60 dias, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, da vítima, das testemunhas, nesta ordem. Depois você vai falar, interrogando-se em seguida o acusado, tá bom? Se eu tenho o acusado sendo interrogado como primeiro ato da instrução, nulidade, artigo 564, vai escolher lá um inciso, pode ser o 3 ou o 4, ou pode citar o 3 e o 4, se você quiser, mais o 400, tá bom? Ah, doutora, mas eu tenho uma lei de drogas, por exemplo, que tem lá o interrogatório do réu como primeiro ato. E agora? O CPC fala uma coisa, a lei especial fala outra. Eu vou seguir o CPC. Porque o CPC é uma lei mais benéfica para o réu, tá bom? Então a gente vai seguir o CPC, último ato da instrução, tá? Ainda que uma lei especial preveja o oposto. Vamos para o próximo. Documentos probatórios juntados pela acusação após memoriais sem intimação da defesa para manifestação. Vocês lembram lá da nossa regrinha de linha de tempo? Então aqui a gente está na fase de memoriais, a última fase em que o advogado e o Ministério Público falam no processo antes da sentença do juiz. No processo penal, as provas, documentos probatórios, podem ser juntados a qualquer momento. Você não tem uma produção de provas determinada. Eu achei uma prova, eu junto. Mas eu tenho que intimar outra parte sob pena de violar o princípio do contraditório e ampla defesa. Então, se você junta um documento e você não intima a outra parte para tomar ciência daquela documentação, nulidade. Tudo que ocorreu depois disso vai ser anulado. Eu não posso ter um procedimento onde a outra parte não foi intimada de uma juntada de documentos que pode ser importantíssimo para a defesa. Tá bom? Vamos ver. No processo penal, os documentos podem ser juntados a qualquer momento da instrução. Todavia, deve haver intimação da parte contrária sob pena do contraditório e ampla defesa. Tá? Então, se você tiver esse artigo, você vai citar o 564, inciso 3º ou 4º, e cita lá o contraditório e ampla defesa lá do artigo 5º da Constituição. De cabeça, que eu não vou me lembrar qual é, mas você cita também, tá bom? Depois a gente olha, aliás, de cabeça não, vamos ver qual é o artigo.
Aqui. É o quinto, 55, tá bom? Não se esqueçam de dar uma olhadinha lá. Vamos para o próximo. Citação por hora certa e regular. Isso também cai muito e eu acredito que na minha prova de OAB caiu, tá? É muito importante. Como é que funciona a citação por hora certa? O oficial de justiça vai lá para intimar o réu, para citar ou intimar o réu, aliás, não intimar não, citar o réu do processo. Tá rolando o processo, vocês já viram, nossa linha do tempo. O juiz recebeu a denúncia, mandou citar o réu para apresentar o quê? Que vem depois da citação? Isso aí, acertou quem falou resposta à acusação. Como é que funciona a citação por hora certa? O oficial de justiça tem que ir lá na residência da pessoa pelo menos 2 vezes. E aí, imaginar que o réu está se ocultando para não ser citado. E aí ele pode avisar os vizinhos ou um familiar de que ele vai fazer a citação por hora certa. A tua prova vai dizer que o oficial de justiça foi lá, procurou por uma vez e já citou por hora certa. E que o réu não estava se ocultando. O réu estava viajando numa viagem a trabalho, por exemplo. Tá bom? E aí você vai falar, irregularidade da citação por hora certa, lá do 564, do 362 do CPP e do 252 do CPC também pode citar, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Esse daqui é mais pro luxo, mas se quiser citar também não tem problema. O oficial de justiça deve ter... Vamos ler o artigo. Verificando que o réu se oculta, então esse é um requisito, o réu tem que estar se ocultando. Para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa. Mas como que é? Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou sua falta ou qualquer vizinho no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar, tá bom? Então tudo isso que eu citei para vocês, fiquem de olho. Nulidade contra o réu, não arguída no recurso de acusação, mas arguída pelo tribunal. A gente tem o princípio do não reformatio impédios, que significa o quê? Que a gente não pode ter uma sentença que prejudique o réu, que agrave mais a situação do réu. Então vamos ver a súmula do STF. É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu. Nulidade não arguída no recurso da acusação, ressalvados os casos em que for recurso de ofício. Então, a acusação foi lá e apelou daquele processo, o MP apelou, o tribunal em segunda instância olhou, deu a procedência daquilo, mas foi lá e pegou uma tese que nem foi arguída pela acusação e agravou a situação do réu. Isso não pode, isso é nulidade. Nós vamos ter uma decisão, um acordo nulo. Tudo que decorreu depois, nulo. Não pode haver não pode ser arguída uma tese que não foi arguída na defesa. O tribunal não pode reconhecer aquilo. Não pode piorar a situação do réu. Tá bom? Vamos continuar. Reconhecimento de pessoas realizadas com pessoas, eu botei pessoas tá ótimo, de características distintas. Então, como é que funciona isso? Você vai lá fazer o reconhecimento do acusado que te furtou uma bolsa. Você fala, eu fui assaltado por um homem de 1,55 m, loiro, nossa, peguei uma coisa bem difícil, loiro, do olho claro. O que vai estar lá na fila de reconhecimento? Homens dessa altura, dessa cor de cabelo, dessa cor de olhos. Eu não posso botar uma mulher, aí botar um homem de 2 metros de altura, não. Tem que ser pessoas parecidas, tá? Semelhantes, porque senão é caso de nulidade. Isso cai na prova? Cai na prova. Já caiu e pode cair de novo. Vamos ver o artigo. Quando houver necessidade de fazer o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á da seguinte forma. A lei está te falando como é que tem que ser. A pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras pessoas que tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontar. As pessoas devem ser parecidas. Se colocou gente que não tem nada a ver, nulidade. Segundo,
o 564, inciso 4 do CPP e o 226, inciso 2 do CPP, tá bom? Deixa eu ir, Marco. Falta de intimação do réu para oferecer contra razões de reze quando a decisão de pronúncia e de queixa-crime. Vamos lá. Como é que funciona? Vamos supor que você tem uma ação que... vamos lá. O juiz foi lá, olhou aquilo e decidiu assim, eu não vou receber essa queixa-crime, não. E aí, não recebe a queixa-crime, o Ministério Público vai lá e interpõe um reze. Tá bom? O que acontece? Quando você tem um reze, você tem uma possibilidade de piorar a situação do réu, tá? Caso aquela decisão que rejeitou a denúncia, aqui é contra a decisão que rejeita, isso, a decisão de pronúncia não, é que rejeita a denúncia, tá bom? Você vai ter uma situação que, se for revista pelo Tribunal de Segunda Instância, pode piorar o réu. O juiz rejeitou a denúncia. O Ministério Público foi lá e interpôs o reze. Você vai ter uma situação em que, quando chegar no tribunal, o tribunal vai falar assim, ele deveria ter recebido essa denúncia. Realmente, vamos lá, vamos reverter essa situação. Você vai ter uma situação que piora o réu, porque antes ele caminhou desimpedido de um processo. Aqui não, aqui ele pode voltar para um processo. Então, precisa ter intimação do réu sobre aquele reze, para que ele possa apresentar contrarrazões, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui na súmula. Aqui, eu falei para vocês, é rejeição de denúncia. Por que eu coloquei decisão de pronúncia? Eu tô tão enfiada na cabeça que decisão de pronúncia é reze, que foi até a prova que caiu na minha... A peça que caiu na minha prova da OAB, eu já coloquei aquele contradição de pronúncia. Não é, tá, gente? É contradecisão que rejeita a denúncia, tá até aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Constitui nulidade a falta de intimação do denunciado para oferecer contrarrazões ao recurso interposto de rejeição da denúncia, não a suprindo a nomeação de defensor dativo. A decisão de rejeição de denúncia ou de queixa é benéfica para o acusado, porque o juiz decidiu que não vai processar ele. Então, ele pode caminhar free, como eu disse, daquele processo. Assim, uma eventual decisão de segundo grau pode prejudicá-lo, logo o réu deve ter o direito de se manifestar do recurso que mude essa decisão, tá bom? Então, o juiz rejeitou a denúncia, o Ministério Público interpôs o reze e o tribunal julgou. Não teve contrarrazões de reze. Nulidade? Não se esqueça, tá bom? E isso cai na prova? Cai. Fiquem de olho. Eu vou citar o 564, inciso 3 ou 4 e a súmula 707 do STF, tá bom? Lá debaixo do 564, se vocês tiverem código específico para a segunda fase, já vai até ter lá embaixo a súmula 707. Então, deem uma olhadinha, tá bom? E já marquem assim, grifem com uma caneta para vocês não esquecerem. Vamos continuar. Oitiva de testemunha proibida. Cai na prova? Nossa, despenca. Vamos ver. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, todo mundo sabe. Poderão, entretanto, recusar fazê-lo ascendente, descendente, ao fim em linha reta, cônjuge, ainda que desquitado, ele quer dizer ele separado, ninguém fala mais de desquitado, irmão, pai ou mãe, ou filho adotivo do acusado, tá? Salvo quando não for possível, né? O que caiu na prova da OAB? Padre. Padre foi intimado para falar sobre o acusado, sobre uma confissão que eles tiveram. Isso é o quê? Isso é nulidade, porque o padre ele está exercendo um ofício ali, ele tem segredo, confidencialidade com o seu cliente, que não é cliente no caso. Então, ele não pode ser intimado, ele não pode prestar testemunho, tá? Vamos ver o 207. São proibidos de depor as pessoas em que, razão da função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo desobrigadas pela parte interessada. Aqui a gente colocou ministério, ofício ou profissão. Então pode ser advogado, padre, psicólogo, tudo isso, tá bom? Se a sua prova falar que o psicólogo prestou depoimento, você vai citar a nulidade 206, 207 do CPP e o 564.
tá bom? Cita o 564 a título de desencargo de consciência, tá bom? Outro caso de tese de nulidade importante, incompetência. 564, inciso 1, que a gente até leu. Atenção, eu coloquei aqui para vocês uma questão que pode cair, tá bom? Que é o seguinte, a Justiça Federal ela é incompetente para julgar contravenção penal. Então pode ser que você tenha na tua prova algum tipo de contravenção penal que está sendo julgada na Justiça Federal, tá? E isso é caso de incompetência. Olha só, o que o STF, o STJ entende? Contravenções penais, mesmo quando conexas com um crime de jurisdição federal, devem ser julgadas pela Justiça Estadual, tá bom? Porque eu tenho um processo que está conecto com um outro que envolve a administração pública. A gente vai ter a Justiça Estadual, porque é contravenção penal, tá? A Justiça Federal não julga contravenção penal. E, se for algum outro caso de incompetência, tá bom? 5641. Suspeição do juiz. 254 do CPP. Quando é que o juiz é suspeito? Todos esses casos aqui. Dei uma olhadinha com calma. Amigo íntimo, inimigo, cônjuge, ascendente, se for cônjuge ou parente de terceiro grau de testemunha, qualquer outra parte. Se tiver aconselhado qualquer uma das partes, caso de suspeição do juiz, tá bom? Fiquem de olho lá no processo de vocês, na peça de vocês. E no processo também, quando vocês já tiverem a carteira na mão e forem advogar. Impedimento. O juiz não pode atuar. Temos aqui o 252 do CPP. Tiver funcionado seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, linha reta colateral, inclusive como defensor, advogado, órgão do Ministério Público, autoridade, auxiliar da Justiça, ele próprio houver desempenhado qualquer uma das funções, isso aqui são casos de impedimento. Dê uma olhadinha, tá bom? Também é caso de nulidade. Absoluta ou relativa, doutora? Não sei, não importa. Cita na prova que é nulidade, tá bom? Ah, gente, uma outra questão que eu queria falar com vocês é o seguinte. Mas, doutor, se eu tenho uma tese preliminar, a gente sabe que na estrutura da prova, primeiro a gente tem as preliminares e depois a gente tem o mérito. Ah, mas se for uma tese de nulidade, eu tenho que colocar antes, eu tenho que colocar depois? E se eu colocar depois, a FGV vai tirar ponto? Não, gente, a FGV não vai tirar ponto. Não vai descontar ponto. Basta que aquilo esteja na prova. Claro que você tem uma ordem para você seguir, que é a ordem do endereçamento, da qualificação, dos fatos. E aí, depois dos fatos, pode misturar tudo ali que não tem problema. Você só precisa citar a tese, se a tese está lá. E, rapaz, não teve intimação para ele constituir defensor novo. E o juiz já foi lá e já deu um defensor dativo para ele. Vou citar isso na prova. Pronto. Não precisa ficar preocupado se você botou tese de direito primeiro, ou tese de mérito primeiro, ou tese de preliminar primeiro. Mas cite. Preferencialmente, coloque a tese primeiro, preliminar, de nulidade. Porque tudo que foi depois já está nulo. Mas não é uma regra. A FGV não vai descontar ponto, tá bom? Outra coisa que eu queria falar é que a gente vai ver nas próximas aulas, nós vamos fazer peça. Então, vocês vão ver como que a gente vai montar a estrutura da peça. E aí vocês vão entender melhor essa situação do que eu tô falando do esqueleto da peça, tá bom? Então não percam a próxima aula. Se Deus quiser, eu vou estar bem melhor e a gente vai conseguir ter uma aula muito produtiva e muito interessante. Vamos continuar aqui. Eu quero ver com vocês agora a nulidade do procedimento do júri, tá bom? O júri pode cair sim na prova. Essas nulidades que eu separei são nulidades que já caíram e podem cair novamente. Vamos dar uma olhadinha. Leitura de decisão de pronúncia durante o julgamento de plenário. Gente, não sei se vocês já assistiram o Tribunal do Júri, mas tá lá sentado os jurados, tem um público que tá assistindo, o juiz, o defensor público, o acusado, tá tudo ali. Aí o Ministério Público vai falar, olha só, fulano, quando o juiz decidiu aceitar a decisão de pronúncia, pronunciar o réu,
ele teve certeza de que havia indícios da autoria e da materialidade do crime. Então, ele só pode ser acusado. Gente, isso é nulidade. Por que o promotor de justiça não pode ler a decisão de pronúncia? Porque ele vai influenciar os jurados. Quando o juiz pronuncia o réu, ele acredita que tem indícios de materialidade e autoria. Claro que ele decidiu isso, por isso que ele prossegue com a decisão de pronúncia. Se ele achasse que não tem, ele impronunciaria o réu, tá bom? Só que o que acontece? Se o promotor do Ministério Público lê isso, ele influencia os julgados. Então não pode. Isso é tese de nulidade, tá? Lá no Tribunal do Júri. Dei uma lidinha aqui com calma no artigo 478, inciso 1, para vocês entenderem melhor, tá bom? Outra tese de júri: leitura de documento no julgamento em plenário não juntado no prazo legal. Para você juntar um documento que você quer ler lá, por exemplo, é um crime de homicídio qualificado, você tem um laudo pericial que você quer ler lá no plenário. Você precisa juntar aquilo com 3 dias de antecedência para que a outra parte saiba que você juntou e levar um outro processo, levar uma defesa. Então, aqui que eu citaria? Eu citaria nulidade pelo 564, pelo 479 e também eu citaria aqui pelo artigo 5º da Constituição, que fala do contraditório e ampla defesa, tá bom? Então, dê uma olhadinha no artigo com calma, porque isso é muito importante. Menos de 15 jurados para o início do sorteio dos jurados do júri, tá bom? Para a gente começar a falar em tribunal do júri e constituição do corpo de jurados, a gente precisa de pelo menos 15 jurados no início, tá bom? Isso pode cair na tua prova. Tá lá no 564 e tá aqui no 463. Comparecendo pelo menos 15 jurados, o juiz presidente declarar instalado os trabalhos, anunciando o processo que será submetido a julgamento, tá bom? Também tá lá no 564, inciso 3, alguma daquelas alíneas, alguma daquelas letras, tá bom? Tem uma olhadinha. Nulidade. Fechamos as principais nulidades que podem cair na prova da OAB. Gente, esse e-book vai estar lá no Google Classroom. Entre na sala para vocês pegarem o e-book, terem acesso para vocês poderem estudar. Leem as teses com bastante facilidade, tá bom? Com calma, para vocês entenderem e lembrarem da tese na prova, tá? Como é que eu vou pedir isso na minha prova? Como eu disse para vocês, você vai pedir a anulação deste ato e dos atos consequentes. Vocês vão mencionar o artigo. Eu coloquei o 4 porque ele é mais comum, mas se estiver no 3 também pode citar. Mais o artigo violado. Exemplo: na instrução fora tomada depoimento pessoal do réu, depois das testemunhas e por fim da vítima. Vocês viram que não pode, né? O réu tem que ser o último. Então, como é que eu vou pedir? Que seja declarada a nulidade da instrução, com base no artigo 564 e artigo 400, ambos do CPP, combinados com o artigo 5º da Constituição Federal. É assim que vocês vão pedir na prova, tá bom? Viu minha nulidade? É assim que vocês vão fazer o pedido, tá? Vamos prosseguir. Vamos praticar? Para a gente consolidar o nosso conhecimento, a gente precisa fazer questão, tá bom? Eu até vou preparar, vou dar um spoiler aqui para vocês, um cronograma de primeira fase da OAB, se Deus quiser. E eu quero botar bastante questões, porque quando você estuda e você lê, vocês estão aqui assistindo uma aula comigo, vocês estão tendo um estudo passivo. Eu estou dando informação e vocês estão recebendo. A prática de questões ele é um estudo ativo. Você está lendo, você está pensando, você está pesquisando. Então, é muito importante fazer estudo, tá bom? Depois disso, depois que vocês saírem daqui, tentem fazer, coloquem lá, questão de nulidade, prova da OAB no Google, tentem fazer uma questão, tá bom? Vamos lá. Deixa eu respirar aqui que a voz começou a falhar. Vamos ver. Eduardo foi preso em flagrante no momento em que praticava um crime de roubo simples no bairro de Moema. Ainda na unidade policial compareceram 4 vítimas, todas narrando que tiveram seus patrimônios lesados por Eduardo naquela mesma data, com um intervalo de cerca de 30 minutos
em cada fato no bairro de Moema. E que eu já pensei em crime continuado. Vamos lá. As 5 vítimas descreveram que Eduardo, simulando portar uma arma de fogo, anunciava o assalto, subtraía os bens e empreendendo fuga em uma bicicleta. Eduardo foi denunciado pela prática do 157, caput por 5 vezes na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, e em sede de audiência, as vítimas confirmaram. Assistido por seu advogado, Pedro Eduardo confessou os crimes, esclarecendo que pretendia subtrair o bem de 6 vítimas para conseguir dinheiro suficiente para comprar uma moto. Disse ainda que apenas simulou portar uma arma de fogo, mas não utilizou efetivamente material bélico. O juiz, no momento da sentença, condenou o réu, nos termos da denúncia, sendo aplicada a pena mínima de 4 anos para cada um dos delitos, totalizando 20 anos de PPL, a ser cumprido em regime fechado, além de multa. Ao ser interrogado, intimado do teor da sentença, pessoalmente, já que se encontrava preso. O que eu falei pra vocês? Gente, isso aqui, essa questão eu tirei da prova da OAB, tá? Exame 15, eu acredito. Não me lembro. Foi intimado, preso. Tá? Aqui tá dizendo. Pessoalmente preso. Ah, não, foi pessoalmente, tá certo. Eduardo tomou conhecimento de que Pedro havia falecido, mas foram apresentadas alegações finais pela defensoria, por determinação do magistrado logo em seguida a informação do falecimento do patrão. A família de Eduardo então procura você. Então vamos lá. O Eduardo tá preso, o advogado dele morreu, o juiz foi lá e colocou outro no lugar que fez um monte de alegação e pronto. E o Eduardo nem sabia. Só ficou sabendo na sentença. Isso aqui, nulidade. Não pode, é aquela primeira nulidade que a gente viu. A ausência de intimação do réu quando renúncia de mandato do seu procurador, tá? Vamos dar uma lida, então, na nossa resposta? Ah, não. Então, vamos lá. Eu nem dei tempo de vocês fazerem a questão, né? Já fui falando. Vamos lá. Aqui a gente tem uma série de coisas que a gente foi pegando no meio do caminho. Mas, gente, se eu fui lá e eu coloquei um novo procurador pro réu, sem que ele soubesse, eu tô cerceando o direito de defesa dele. Às vezes ele quer escolher quem ele quer que faça aquela defesa. Então não pode, tá bom? Caso de nulidade. Vamos ver. Antes, deixa eu ver aqui com vocês. Olha só. A gente vai... A pergunta número A, letra A é... Existe argumento de direito processual? Direito processual, quando ele fala assim, é alguma nulidade, alguma tesezinha de nulidade, tá bom? Em sede de recurso a ser apresentada para desconstituir a sentença? Claro que tem. Vamos ver? Olha só. Eduardo deveria ter sido intimado para manifestar seu interesse em constituir um novo advogado ou pela Defensoria Pública para oferecer alegações finais em razão do falecimento do antigo patrão. Olha só, gente. Teve violação do princípio do contraditório em defesa. Por isso que eu falo para vocês, bota o quinto. Aqui eu também colocaria o 564, tá? E a súmula 708 do STF também, tá bom? Colocaria os dois, mais o quinto. A OAB aceitou só o quinto, mas pode ser que ela não aceite. Então coloque em todos, tá bom? E aproveitando a tese aqui pra gente estudar um pouquinho mais, vocês viram que o juiz condenou o réu por todos os crimes. Por 4 crimes. Não, como é que é? Com quantas vítimas foram? 4 vítimas, 5 vítimas. Cada um ele colocou aí 5 anos, condenou todo mundo. E, gente, isso aqui é crime continuado. Se vocês verem, olha só. Ele fez o assalto das vítimas com intervalo de 30 minutos. Isso aqui é crime continuado. Então você não vai somar as penas, tá bom? Olha aqui a resposta. Reconhecimento da continuidade delitiva, crime continuado, na forma do artigo 71, já que os crimes são da mesma espécie e foram praticados nas mesmas condições, tá bom? Então aqui isso aqui é uma tese de direito material pra gente alegar. Eu só quis colocar pra vocês porque eu achei interessante a título de conhecimento, tá bom? Pessoal, estamos encerrando mais uma aula, ainda bem porque a voz já acabou, já não tem mais voz nenhuma. Eu deixei pra vocês aí o link do nosso grupo no Classroom, Google Classroom. Quero falar para vocês mais uma vez do meu caderno de prática penal, tá bom? É um caderno com 18 treinos corrigidos,
guia de estruturação de peça, guia de identificação de peça, conteúdo estratégico para a segunda fase da OAB. Tá? Eu desenvolvi esse caderno, ele tem mais de 300 páginas, ele é bem completo. Tem a peça que você vai fazer, tem o modelo da peça aqui corrigida, com o espelho da OAB, é completo para quem está querendo passar na segunda fase do exame de ordem. Não se esqueçam de darem uma olhadinha. Eu vou deixar o link também na descrição lá do Hotmart. Você pode olhar, gostei. Tem um videozinho onde eu passo as folhas para vocês darem uma olhada, tá bom? Se tiver interesse, gente, é muito barato. Aproveite. E também queria mostrar para vocês os mapas mentais que eu montei, tá? São guias de consulta rápida para você olhar ali e falar, lembrei como é que faz. Olhou o artigo direitinho. Também vou deixar o link, tá só R$10. E são 18 mapas mentais das peças que podem cair na segunda fase da OAB em Direito Penal, tá? Não se esqueçam de darem uma olhadinha também, que também tem vídeo lá no Hotmart com mais informações, tá bom? E aí, eu agradeço vocês por terem me aguentado até aqui com essa voz horrorosa, por terem curtido essa aula, por terem acompanhado o conteúdo. Eu fico muito feliz quando alguém vai lá e elogia a aula e pega o material de estudo realmente para estudar, tá bom? Não percam a aula de amanhã, que nós vamos ter a apelação e reze. Nós vamos fazer essas duas peças e fazer as questões, tá bom? Vai ser uma aula completa, didática, fácil, para vocês conseguirem fazer a peça e isso ficar mais claro na cabeça de vocês, tá bom? Gente, prova da OAB não é bicho de sete cabeças. Você tem que ter estratégia e ter muito, muito, muito estudo. Beleza? Vejo vocês amanhã. Agradeço mais uma aula. Muito obrigada e até a próxima.